Boa noite a todos. Nós vamos num breve comentário sobre este procedimento que nós vamos ter logo mais, se o Senhor nos permitir. Porque a ceia do Senhor, ela deve retratar o compromisso e a comunhão com Deus e entre todos os irmãos da igreja. As igrejas compromissadas com o Evangelho, que proclamam seguir a Cristo, devem observar a ceia do Senhor com fidelidade bíblica. O pão sem fermento e as uvas esmagadas da videira são elementos necessários nas assembleias da ceia. Então, o conteúdo é significativo, não deve ser qualquer coisa, mas sim como está escrito, como está ensinado na palavra de Deus. Nós precisamos sempre que ceiamos resgatar na lembrança o entendimento a respeito desse memorial santo, a ceia. Com o devido cuidado, examinaremos os ensinamentos bíblicos sobre a ceia do Senhor para aprender com qual espírito cada participante deve estar nas celebrações até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Logo na primeira ceia, o Senhor nos deu o exemplo de como deveriam ser todas as ceias subsequentes das igrejas locais do Senhor. Os evangelhos registram os pormenores suficientes, nada mais que isso, da primeira ceia do Senhor. Tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, e João, no capítulo 13, quase todo, e Paulo em 1 Coríntios 11, onde ele aborda também orientações sobre a ceia. De forma que podemos aprender com o nosso Senhor Jesus e com os apóstolos que também celebraram a ceia, comparando nesses relatos que temos neotestamentários. Você não encontra a ceia do Senhor no Velho Testamento. Encontra-se a Páscoa. No Novo Testamento você encontra a ceia do Senhor. Tudo na sua ordem. Das importâncias sobre esse propósito da ceia, e Jesus disse após ministrar o pão, como Lucas registrou no capítulo 22 e 19, logo no fim do versículo, tem uma frase interessante que ele diz: fazei isto em memória de mim. Isto que? A ceia, de receber o pão e cada um se alimentar de uma porção do pão. E Paulo foi repetir esse dito do nosso Senhor Jesus Cristo em 1 Coríntios 11 e 25. Se o Davi puder projetar também 1 Coríntios 11 e 25, tanto em Lucas 22 e 19 quanto em 1 Coríntios 11 e 25, você vê que fazer isto em memória de mim, Paulo diz, como eu aprendi do Senhor. A ceia do Senhor, ela é a nossa oportunidade para lembrar o sacrifício que Jesus passou na cruz por todos nós, pelo qual ele nos oferece a esperança da vida eterna através do arrependimento. Eu quero ler com os irmãos em Lucas capítulo 22, já que alguns já abriram. Nós vamos ler o versículo 19 desta forma agora, até o versículo 21. Diz o Senhor: escreveu Lucas, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, agora disse o Senhor, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Nessas palavras de Jesus, como os irmãos devem ter conhecimento dos dois únicos elementos da ceia, como já antecipamos, o pão representa o seu corpo, isto é, a sua própria igreja, no compromisso repassado individualmente
em partes para cada um dos membros deste corpo chamado igreja, que ele mesmo chamou. Eu quero observar os irmãos que hoje, no meio evangélico, no meio dos crentes, está difícil falar igreja, porque as pessoas comparam igreja com escândalo e não igreja com santificação. Nós estamos pagando um preço alto por falsas igrejas, heréticas, apóstatas, mas a nós, quando dizemos a igreja, nós estamos confirmando da igreja que está fiel aos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer igreja. É bom fazer essa observação, porque no mesmo sentido, em relação ao cálice derramado por cada um dos seus discípulos, como nós vemos em Lucas, tanto o corpo quanto o sangue derramado foram para confirmar e validar o Novo Testamento. E é o que nós vemos Lucas escrever. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, estava dizendo Jesus. Talvez seja melhor explicar a passagem da seguinte maneira: como Jesus poderia estar dizendo entre nós. E como ele disse para os discípulos naquele momento: este cálice é derramado para cada um de vós, Jesus dizendo aos discípulos, significa o sangue da nova aliança, que será brevemente confirmado na minha morte, validado pelo derramamento do meu sangue. Ou numa segunda explicação, este cálice é a nova aliança derramada por você, meu discípulo, como o meu sangue será daqui a pouco também derramado na cruz por todos os que haverão de vir, não só vocês, mas todos aqueles que haverão de vir, como vocês vieram a mim. Isto é, o sacrifício pascal e o meu sacrifício acontecem juntos. Lembra-se que a ceia, a Páscoa e a ceia foram num evento só. Jesus apenas num dado momento da Páscoa, ele orientou a ceia. E dessa forma, irmãos, esta ceia é a primeira e a Páscoa é a última. E agora, esta ceia será a primeira de muitas, até eu voltar de novo convosco para a grande ceia celestial no reino do meu Pai, como foi escrito em Mateus 26 e 29. Mas o meu sacrifício será único. Os sacrifícios da Páscoa eram muitos. O sacrifício da ceia foi um e único, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que João alertou. Eis aí o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então Jesus se apresentou como Cordeiro único, de uma vez por todos. Agora, irmãos, dispensa totalmente, a partir deste momento, qualquer outro sacrifício para se chegar a Deus. Numa explicação bem singular e explícita, foi o que Jesus disse nesse texto que nós lemos. Com todo o ato e significância esclarecidos, tanto aos discípulos quanto a nós, qualquer que toma do corpo e do sangue, de maneira alguma, deve ser alheio a esses propósitos do feitio do nosso Senhor Jesus Cristo. Torna-se indigno, tal como aquele traidor, o Judas Iscariotes, e ele mencionou no último versículo que nós lemos, que alguém ia tocar com ele na mão no prato, mas esse era o traidor. Este foi o primeiro participante indigno da ceia. Logo na primeira ceia, já havia um indigno participante. E esse participante também tomou da ceia. Ora, ele era participante, mas não estava comprometido
com a causa do reino de Jesus, com o reino eterno. Embora Judas estava à mesa, junto com todos, se fazendo comum entre eles, mas não exercia comunhão com Jesus e com os 11. Embora os 11 achavam que Judas era comum deles, estava na comunhão. Mas quem sabia que Judas não estava na comunhão era apenas o próprio Judas e Jesus. De forma, irmãos, que Judas era de outro mundo, vivia enganando e se enganando também. Judas era ciente, assim como hoje é cada um de nós participante entre os outros 11. Todos nós somos cientes de tomar a ceia, porque o Senhor, como conhecia Judas e conhecia os outros 11, também conhece cada um de nós nesse momento. Só Ele sabe do coração de cada um de nós. Excelente é, e peço a Deus que assim seja entre nós, que não haja em nós nenhum que seja descompromissado com o evangelho verdadeiro do nosso Senhor, do corpo de Cristo. Isto é, compromissado com Cristo e compromissado com a igreja de Cristo, a sua igreja. Quem não anuncia o evangelho, quem não vive o evangelho de Cristo, está descompromissado com as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, tem um compromisso. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não é só vir tomar a ceia, é ter o compromisso de anunciar Jesus. Judas não anunciava Jesus. Os outros 11, depois que Jesus foi, ou mesmo quando Jesus, aprenderam a anunciar Jesus. E ficaram até o dia da morte anunciando Jesus. Judas partiu para o outro lado e os 11 partiram para o lado que Jesus chamou. A ceia do Senhor não pretende ser um memorial do nascimento de Jesus, da vida ou da ressurreição de Jesus Cristo. É um momento especial no qual nós, os salvos participantes, refletimos sobre o Salvador sofredor, para ser lembrado, irmãos, do alto preço que Ele pagou por nós pelos nossos pecados. Embora Ele já nos perdoou, estamos livres do peso do pecado, nós não podemos esquecer que alguém pagou esse pecado por nós. Amém? De forma alguma. Nós não temos mais o peso da culpa do pecado, mas o Senhor nos livra dessa culpa. Então, todo pecado perdoado, nós devemos ser gratos. E como agradecemos ao Senhor? Anunciando Jesus. Olha, Ele fez em mim o que precisa fazer em você. Isto é anunciar Jesus e dar esse testemunho. Então, este é o momento especial para cada um de nós, os salvos participantes, refletirmos sobre esse Salvador sofredor por nós. E nós, irmãos, precisamos manter esse tema central do Evangelho sempre. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 2, versículo 1 e 2 apenas. Eu, irmãos, diz o apóstolo Paulo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Paulo estava dizendo da suficiência de Cristo. Paulo não enrolou em nada mais, não inventou nada, ele não fez nenhum anúncio que fosse sublime, isto é, tão importante, cativante, com filosofia, ou palavras sábias, envolventes, como tem acontecido nas igrejas modernas de hoje, como o sermão de autoajuda, o evangelho coaching, e todos os outros derivativos para que a pessoa se enalteça e se faça sentir bem. Paulo diz, nada disso eu fiz. Eu me propus passar para vocês apenas Jesus Cristo ou crucificado, mais nada. Jesus não deixa dúvida sobre a relação
desse sacrifício com a nossa salvação e compromisso, pelo arrependimento para o perdão dos pecados e viver no Senhor e anunciar o Senhor. Veja que em Mateus 26 e 28 está escrito, porque Jesus dizendo: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A ceia sempre foi ensinada como um momento retrato. O que é um momento retrato? Podemos dizer, um momento de uma foto. Mas essa foto ela vai contar uma história da vida. Olha, irmãos, não apenas na ceia, mas no entrar para a ceia, como nós estamos para praticar daqui a pouco, e depois também no sair da ceia. Na verdade, nada vai mudar em nós. Não vem nenhum poder místico, a não ser o poder da cruz do Senhor, da nossa união, de anunciar Jesus. Porque quando você veio preparado, se preparando para a ceia, você participa dela e vai sair da ceia melhor ainda, porque participou do que o Senhor orientou fazer. É a confirmação desta união. Peço para você acompanhar uma leitura um pouco mais extensa, em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 14. Não são tantos assim, mas nós vamos ler. E gostaria que quem não está com a sua Bíblia acompanhasse na projeção e prestasse bastante atenção nos ditos do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos irmãos em Coríntios. Versículo 14. Portanto, meus amados, preste atenção, fugi da idolatria. E Paulo diz, irmãos, concluo para vocês, fuja da idolatria. Seguindo a leitura, falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta. Verdadeira, sim. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Sim, amém. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, a igreja? Porque todos participamos do mesmo pão. O verdadeiro maná que caiu do céu, Jesus. Amém? E agora ele toca num assunto. Veja Israel, ele está dizendo, observe agora Israel. Veja Israel segundo a carne. Os que comeram os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Sim. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Não. Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificaram, as sacrificaram aos demônios, e não a Deus. Então agora Paulo diz, e não quero que sejais participantes com os demônios. Irmãos, Paulo estava escrevendo para uma igreja como a nossa. Paulo disse, eu não quero, irmãos, que vocês sejam participantes com cultos ou sacrifícios aos demônios. E ele depois escreve, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, como sempre, o apóstolo Paulo rasgava o verbo. E ele foi direto sobre a atitude da igreja e a postura da igreja de cada membro, sobre a participação da ceia e sobre a vida particular de cada um. E a vida da igreja, porque a igreja é responsável pelos membros. O Senhor não admite vida dupla. E Paulo escreve, tipo, ser um na ceia e outro lá fora. Não podemos participar de qualquer mesa. Você tem que ser seletivo e ultra seletivo. Apenas da mesa do Senhor e mais nada.
Veja que Paulo diz: eu não vim com sublimidade, com filosofias para vocês, sabedoria. Eu vim pregar a Cristo, a única mesa que eu conheço. É a única mesa que eu conheço. Não podemos servir a dois senhores, e Jesus já havia explicado isso para eles, durante o tempo que estava com eles. Obviamente, irmãos, com Jesus não foi diferente no dia da ceia. Ele disse durante a ceia que um deles metia a mão no pão com ele, e este era o traidor. Comia em outra mesa, na verdade. Estava presente na mesa de Jesus, mas a mesa oficial dele era outra. Então ele não era um companheiro. E isto assustou a todos os discípulos, porque Judas se fazia de companheiro e não era companheiro. Assim como Paulo toca no assunto sobre a necessária fuga da idolatria, o Judas idolatrava o dinheiro, como nós vemos em várias referências e momentos bíblicos, e ele cultuava os seus interesses, vivia os seus interesses. Então Judas estava a serviço de obediência ao Senhor em que ele era súdito, isto é, a que ele era serviçal. E por isso que Paulo escreveu sobre mesa de demônio. Foi assim. Por isso que devemos ser cuidadosos com a nossa vida e não apenas, por exemplo, dizer: olha, eu não estou preparado para tomar a ceia. Nós devemos enfrentar com uma outra seriedade esta questão. Porque o que somos no dia a dia reflete no seu momento da participação da ceia ou não. De vir aqui tomar a ceia ou não. Se tem ídolos, isto é, quem tem ídolos, vive com o coração exclusivamente voltado para as coisas desse mundo. E é difícil, é dureza dizer que, como Paulo escreveu, então pode ter demônio na história, no caminho. Qualquer coisa que toma o lugar de Cristo no seu coração, meu irmão, isso é forte, eu sei. Qualquer coisa que toma o lugar de Cristo no nosso coração é um ídolo que está brotando no nosso coração. Qualquer. É como tomar a ceia com o coração apegado a coisas e sonhos deste reino, deste mundo. Vamos em frente, para entender melhor. Você sabe quem é o príncipe deste mundo? Veja que Paulo fala de demônio. Todos nós sabemos quem é o príncipe desse mundo. Se nós estamos com o coração voltado às coisas desse mundo, estamos entrando numa mesa que não pertence ao Senhor. Não é a mesa da ceia do Senhor. Porque a nossa grande ceia, irmãos, vai ser no dia que Jesus voltar. A ceia do reino eterno. Por isso não é razoável nenhum de nós tomarmos a ceia e não fazer parte da verdadeira ceia do reino eterno. Obviamente, quem faz parte da ceia do reino eterno tem no seu coração a alegria, contentamento e certeza que está no lugar certo, com os irmãos certos, e dá glória a Deus por isso. O seu coração deve estar assim agora, neste momento. Porque como tomar a ceia com o coração apegado às coisas e sonhos e coisas envolvidas desse mundo? Como nós vemos em João 16:11, em João 14:30 e João 12:31, para quem quer notar, o irmão Davi não sei se vai poder projetar, mas são as referências de quem é o reino, de quem é o príncipe deste mundo. Cada crente, irmãos, torna-se obrigado no dever de examinar-se e ter certeza que está participando de modo digno da ceia do Senhor. Foi por isso que Paulo escreveu, de não tomar indignamente. Está tomando numa ceia alheia, numa mesa alheia. Como vemos em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 27 e 29, apenas 3 versículos, Paulo escreve: portanto, qualquer que comer este pão, observe, irmãos, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, compreendeu agora? Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
comeu na mesa do Senhor e é estranho à mesa do Senhor, tem o mesmo segmento de Judas. De forma que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que é examinar? É confirmar que Jesus é o seu Salvador. É confirmar que Ele é o seu Senhor. Não só agora, mas na sua vida. Não se trata, irmãos, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Não é isso. Nós estamos falando da vida, do seu caminhar. Você tem orado, tem chorado, tem comunicado com o Senhor, comunicado com os irmãos, ora, lê a palavra de Deus. Irmão, aptidão total para tomar a ceia do Senhor. Agora, quem vive entrelaçado, envolvido com as coisas do mundo, e a igreja é um peso, é um enfado, não tem comunicação com os irmãos, não ama os irmãos, não chora pela causa, pelos irmãos. Irmãos, tem uma mesa diferente que participa, obviamente. De forma, irmãos, que Paulo diz que aquele que faz isso foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. E ele diz: come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? A igreja do Senhor. Meu irmão, como que é bom discernir entre nós o que nós somos. Olhar para você, meu irmão, minhas irmãs, todos que estão aqui, e discernir um ou outro. Esse é meu irmão. Esse é minha irmã. Porque como nós vamos tomar a ceia juntos se eu não discernir que você de fato é meu irmão? Alguns irmãos criticam a ceia ultra restrita. Mas a ceia ultra restrita, ela cabe nesse momento para dizer: eu posso discernir o irmão Renato, eu posso discernir o irmão Nilson, posso discernir a irmã Geni, posso discernir a irmã Rosana e todas as irmãs e irmãos que estão aqui, dizer: irmãos, estamos esperando Jesus junto. Vamos tomar a ceia juntos. Ele está aqui conosco. Nós vamos anunciar que Jesus vai voltar. Tá bom, irmãos? Vamos. E podemos usar uma frase jovial: vamos que vamos. Ou aquela: estamos juntos. Se Deus quiser, Jesus vai voltar. E nós estamos juntos. Isso é discernir. Quem não discerne é estranho. Já pensou tomar a ceia com alguém e ser estranho? É o que aconteceu com Judas. Não conhece o que é o Evangelho, não sabe viver o Evangelho, mas está na mesa do Senhor. Até pode tomar a ceia, toma. Mas precisa de se arrepender. Precisa discernir o corpo verdadeiro do Senhor. A igreja do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, nos prepare e nos condicione cada dia mais. Amém, irmãos.